Irmãos, amém? É muito bom nós louvarmos ao Senhor, glorificarmos o nome de Deus. E nesse momento juntos nós vamos participar da palavra do Senhor. E já quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes é o 7º livro da sua Bíblia, bem fácil de achar. Enquanto os irmãos acham, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, quero entregar em tuas mãos a minha vida, a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Que o Senhor venha tocar em cada coração, a começar do meu. Que o Senhor venha tirar todas as escamas dos nossos olhos, ó Pai. Que o Senhor faça o melhor por nós e para nós, ó Pai. Eu entrego em tuas mãos a tua palavra e peço, Espírito Santo de Deus, fala com cada um que está aqui, ó Pai. Porque o Senhor preparou essa palavra para nós. É o que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Juízes, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 8, depois eu vou pulando e vou avisando os irmãos, para nós encurtarmos a leitura. Juízes 11 fala assim: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois você é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa para todas as palavras que tinha dito. Versículo agora de número 29. Diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, e este atravessou Gileade, e Manassés passou em Mispa, de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Versículo 32. Então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos, e ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Amém? Até aqui. Hoje eu quero contar a história de um homem que ele tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E quem sabe você está aqui nessa noite e você pode conhecer muitas pessoas que tinham tudo para dar certo. Tudo. E deram errado. Alguém conhece alguém assim? Que a pessoa tinha tudo na vida para dar certo. Tinha um casamento para dar certo, um trabalho para dar certo, uma família para dar certo, e a pessoa fez algo e não deu certo. E Jefité, esse homem aqui, ele tinha tudo para dar errado. E Jefité, quem era Jefité? Eu vou falar para os irmãos. Jefité, ele se tornou o 9º juiz de Israel. E o nome Jefité quer dizer assim: Deus abre. E Jefité, contando a história dele aqui, de quem ele era, de onde ele veio, será que eu e você, se conhecesse uma pessoa assim, será que nós acreditaríamos nessa pessoa? Será que nós daríamos crédito a uma pessoa assim? Mas Jefité foi um homem que ele foi buscar uma mudança de vida.
E quando nós buscamos uma mudança de vida, e quando nós buscamos em Deus, não tem jeito, irmãos. Deus, Ele muda toda a nossa vida. Deus, Ele muda toda a nossa história. Seja a história mais triste que for, a história mais difícil que for, Deus, Ele é poderoso para mudar. E Jefité, como eu falei, ele tinha tudo para dar errado. E por que ele tinha tudo para dar errado? Primeiramente, por causa da sua origem. No versículo de número 1 que nós lemos aqui diz assim: Jefité, o gileadita, era um guerreiro. Adriano colocou aqui, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Gileade é o pai dele. Gileade foi num prostíbulo, e ali a prostituta engravidou, e Jefité se tornou filho de Gileade. Gileade leva ele para a casa de Jefité. O Jefité para a casa dele. Então, irmãos, Jefité, ele tinha tudo para dar errado, por causa da origem que ele veio. Ele era marcado ali e condenado pela origem dele. Todos os irmãos, quem sabe, os familiares, os amigos, todos falavam: quem que é esse aí? Esse aí é o filho da prostituta. Esse é um filho bastardo, esse aí é um filho que veio por vir, que não era para vir, mas ele veio. Então ele tinha tudo para dar errado, irmãos, por causa da origem dele. E muitas vezes, quem sabe, muitas pessoas hoje têm tudo para dar errado, por causa das suas origens. Muitas vezes, quando a pessoa olha para determinada pessoa e vê a origem dela, vê de onde ela saiu, a situação que ela está, a pessoa, muitas vezes, ela julga a pessoa, ela decreta algo para a pessoa somente por causa da origem. Essa pessoa, quando eu estou falando aqui, não é só de filho de prostituta. Muitas pessoas olham, esse aí vai casar com esse aí, não a origem dele. Saiu de uma família pobre, vai dar no quê? Sabe? Às vezes vê uma criança sapeca, uma criança que pula para lá e para cá. Muitas vezes, na igreja mesmo, vê a criança: nossa, pastor, estou orando a Deus, para quê? Para que essa criança não venha mais para a igreja. Glória a Deus, não é glória a Deus, não, irmãos. Você não sabe o que vai dar àquela criança. Você não sabe qual futuro que ela vai ter. E muitas crianças, hoje mesmo na nossa igreja nós temos exemplos. Tem os que eram quietinhos, tem os que não eram tão quietinhos, tem os mais, sapequinhas. E hoje você vê, muitos deles viraram homens, e você olha assim, você vê cada um indo para o seu caminho. E aquelas crianças que muitas pessoas, quem sabe, olhou e falou: meu Deus, tenho dó dessa família, tenho dó desses irmãos, o que vai dar isso? Irmãos, muitas vezes as pessoas, elas são julgadas pela sua origem. Não, daí não vai dar nada. Irmãos, muitas vezes parece que a pessoa tem tudo para dar errado. Por quê? Porque muitas vezes olhamos para a origem da pessoa. Achamos que tem que ter muito dinheiro, muitas vezes, tem que ter uma profissão, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para poder ter um relacionamento. Nunca vai ter nada na vida, não. Nós não podemos olhar para as pessoas pela origem. E Jefité, ele tinha tudo para dar errado, por causa da origem dele. Ele era filho de uma prostituta. Ele era alguém que, aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, ele não tinha nenhum futuro. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Jefité, ele tinha tudo para dar errado por causa de uma família preconceituosa. No versículo 2 diz assim: a mulher de Jefité também lhe deu filhos. Quando já estavam grandes, expulsaram a mulher de Gileade, também lhe deu os filhos. E quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Jefité, ele tinha tudo para dar errado, por causa de uma família preconceituosa. A família dele aqui, os irmãos, eram extremamente preconceituosos. Esperaram o tempo passar, eles viraram homens, e quando eles estavam já adultos, eles chamaram Jefité e falaram para Jefité: Jefité, você é filho de outra mulher, você não é filho da nossa mãe,
que é casada com o pai, então você não tem direito de nenhuma herança. Preconceito da família. E não foi só Jefité que teve preconceito pela família. José também teve. José do Egito teve todo o preconceito. Dos irmãos tinham um preconceito terrível contra José. E ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Assim como Jefité foi rejeitado, José também ele foi rejeitado. Jefité ele foi negado pelos seus irmãos. E parecia aqui, irmãos, que a caminhada dele não ia dar nada certo. Nada certo. Rejeitado pela família. E quantas pessoas não são rejeitadas pela própria família? A família rejeita de uma maneira ou de outra. E quem sabe Jefité, ele ouviu ali dos irmãos o tempo todo, falou: você não vai dar em nada, Jefité. Você não vai sair de nada, do lugar que você está. Você sempre vai ser um Zé Ninguém, você não tem futuro. Quem sabe você já ouviu, quem sabe algum familiar falando de outro familiar. Sabe o filho da tia fulana, o cicrano, esse não dá em nada. Esse não tem futuro. Vai dar tudo errado. Muitas vezes o preconceito faz isso, irmãos. Então, e Jefité, ele não era aceito, ele tinha tudo para dar errado. E eu vou fazer uma pergunta, e nós? Será que um dia alguém não olhou para nós e falou assim: isso aí não vai dar em nada, tem tudo para dar errado? Tenho até dó dessa família, tenho até dó da mãe, tenho até dó do pai. E muitas vezes, por quê? Porque a família de Jefité, ela foi uma família preconceituosa, cheia de preconceitos. E nós não podemos olhar e analisar alguém pela posição social, pela condição. Às vezes a pessoa fala: nossa, não quer estudar, só tira, né, nota baixa. Irmão, Einstein, maior, né, o criador da física, o pai da física, ele ia mal na escola. As notas dele, as notas que ele tinha eram baixas. Olha bem, na infância dele, as notas dele não eram legais. E todos olhavam para ele e falavam: isso aí não vai dar em nada. E Einstein foi o maior gênio que nós já tivemos na face da terra. E alguém olhou um dia e teve um preconceito contra a vida de Einstein. Então, Jefité tinha tudo para dar errado, por causa também de ter uma família preconceituosa. José, os irmãos falavam: lá vem, ou o quê? Ou a igreja está afiada, né? Lá vem o sonhador. Os irmãos olhavam para ele e falavam: esse cara é sonhador. Esse cara, ele acha que vai acontecer isso e aquilo. Preconceito. Preconceito, ao invés de estimular José, orar para o José, clamar pela vida de José, olhava assim. E sabe, irmãos, e o diabo, ele alimenta essas coisas. E a pessoa olha: isso não vai dar em nada, pastor. Olha a situação dele, não dá em nada. E o diabo fala: fala mesmo. Vai, continua falando. Vai falando que ele não dá em nada, que você vai ver, ele não vai dar em nada mesmo. Então, Jefité tinha tudo para dar errado, porque ele tinha uma família preconceituosa. E Jefité, ele tinha tudo para dar errado, por quê? Porque ele teve que tomar uma decisão. Ele foi forçado a tomar uma decisão que ele não queria tomar. No verso 3, diz assim, deixa eu achar aqui meu 3. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ele teve que tomar uma decisão, ele teve que ir embora. Ele foi expulso da casa dele. Os irmãos falaram: você não vai ficar aqui, você não tem parte com a herança. E ele teve que fugir. Ele fugiu, ele foi embora. E fala que ele foi viver lá em Tobi, numa cidade. E ele foi viver de que maneira? Ele foi viver sem carinho. Ele foi viver sem amor. Ele foi viver sem compreensão, sem apoio, sem nada. Ele teve que fugir. E parecia que ia tudo dar errado na vida dele. Não vai dar certo, porque ele foi forçado a fugir. E muitas vezes, nós também somos forçados a fugir de algumas situações em nossas vidas. Muitas vezes nós somos
forçados a fugir e tomar algumas decisões. Aí eu, né? Eu não posso tomar essa decisão. Eu fujo daquela decisão. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão na minha vida e fico fugindo pela tangente. Fujo para cá, fujo para lá, fujo para o outro lado. E Jefité teve que fazer isso. Ele foi forçado a tomar uma decisão. Foi forçado a fugir. Então nós temos que entender isso, irmãos. Muitas vezes nós fugimos de situações forçados pela circunstância, mas nós não podemos fugir de situações. Nós temos que ficar ali. Muitas vezes, né? Quem sabe você foge de situações, você é forçado a fugir, você se sente sozinho, sozinha, né? E fica ali pensando que isso é o melhor para você, fugir. E fugir não é o melhor, irmãos. Eu tive que aprender isso, que fugir de situações não é o melhor. O melhor é você encarar as situações. Se você fez algo, que ali está falando assim, Jefité tinha feito, parecia que ia dar tudo errado. Se você fez algo de errado, se você patrocinou alguma situação, a melhor situação que tem para você fazer é encarar. Vou ali encarar aquela situação. É difícil, é lógico que é difícil você encarar. Mas eu tenho que encarar, porque senão eu vou ficar me forçando a fugir o tempo todo. E Jefité, ele tinha tudo para dar errado, porque ele foi forçado a tomar uma decisão. Ele foi forçado a fugir. Então, irmãos, nós não podemos fugir de ninguém. E nem fugir, né, do apoio de ninguém. Eu tenho que me manter, muitas vezes em algumas situações. E parecia que ia dar tudo errado. E muitas vezes também, eu vou falar para você, tem situações em que é necessário que nós venhamos a fugir dela. Tem situações que nós não podemos fugir, temos que encarar. Mas tem situações que nós temos que fugir. E uma delas é o pecado. Esse aí você tem que fugir dele o mais longe possível. E ele estava ali, Jefité, sem ajuda de ninguém, sem apoio de ninguém, para dar uma força para ele. E ele fugiu. E parecia que ia dar tudo errado. Agora ele foi, acabou. E ele vai. E a palavra do Senhor fala que ele vai no finalzinho do versículo 3. E fala assim, ele se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Irmãos, parecia que Jefité ia dar tudo errado na vida dele. Tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque agora ele resolveu investir a vida dele naquilo que não era a vontade de Deus. Já viu pessoa fugindo? Ela foge de situações da vida dela, ela foge para lá, ela foge para cá, ela foge para colar, e aí depois ela vai fugindo, e ela chega em determinado ponto que ela vai investir agora, na onde não é a vontade de Deus. E a Bíblia sua fala o quê? Vadio, o que fala aí? Né? Então, os teólogos falam sim que ele foi lá, ele se juntou com aquelas pessoas que saqueavam as outras aldeias. E ele começou, a Bíblia não fala, mas segundo os teólogos, ele saqueava as outras aldeias. Irmãos, ele ia lá para roubar. E aí ele começou, e ele liderava, porque as pessoas o seguiam. Porque líder, irmãos, quem é chamado por Deus, ele vai ser líder em qualquer lugar. Ele vai ser líder na igreja, se ele for líder. Se ele for para o mundo, ele vai ser líder lá no mundo. Se ele for para a cadeia e deixar, ele vai ser líder lá na cadeia, onde ele estiver. E ele começou ali a liderar. E ele começou agora a fazer, né, aquilo que não era a vontade de Deus. E Jefité, irmãos, era alguém valente. Ele era alguém destemido. Ele sempre foi. Só que agora ele estava num lugar que ele vai fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Ele vai se juntar, como eu falei, com esse bando de saqueadores. E apesar de ele ser líder, ele começa a usar a liderança dele numa forma que não agrada a Deus. Numa forma que vai contra a palavra de Deus. E aqui parecia que ele ia dar tudo errado. E irmãos, ele estava no caminho errado. Mesmo ele ter sido educado dentro de uma casa cristã, sabia disso? Gileade, quem que é Gileade? Pai dele. Tribo, né? Uma das tribos, tá ali, a tribo de Gileade. E ele era um homem, né,
que conhecia a palavra do Senhor, conhecia Deus, e ele resolve, né, se juntar agora e fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então, estava no caminho errado, mesmo conhecendo a palavra. E muitas vezes as pessoas, mesmo conhecendo a palavra, ela anda em caminhos que não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus para a vida dela. Não é aquilo que Deus quer que faça. E a pessoa conhece a palavra. E ela está andando daquele jeito. E diz até que teme a Deus. Eu temo a Deus. Mas ela não quer fazer a vontade de Deus, porque ninguém é obrigado a fazer a vontade de Deus. Eu posso temer a Deus, eu posso conhecer a Deus, eu posso conhecer a Bíblia, mas eu não sou obrigado, Deus não me obriga a fazer a vontade dele. E tem muitas pessoas assim, eu sou temente a Deus, mas ele não faz a vontade. Eu sou temente a Deus, mas ele não anda de acordo com o que Deus quer. Ele faz de acordo com o que ele quer, de acordo da maneira dele. E o que estava acontecendo aqui? Jefité, ele não estava usando o potencial que ele tinha para fazer a obra de Deus. Ele estava usando o potencial que ele tinha para andar fora dos caminhos do Senhor. E parecia que tudo ia dar errado na vida dele. Irmãos, Jefité, ele tinha tudo para dar errado. E eu e você, nós temos condições para que dê errado é uma coisa, mas não é um fator, vamos colocar assim, determinante na minha vida e na sua dar errado. Eu posso ter as condições para dar errado, todas as condições. As pessoas podem olhar para mim e ver, como eu estava vendo em Jefité, todas as condições para dar errado. Mas isso não é um fator que determina a minha vida. Não é porque a pessoa olha para outra e fala, olha, essa pessoa vai dar errado, que a pessoa vai dar errado. Aquilo não é um fator determinante. Ninguém consegue determinar na vida da pessoa se ela vai dar certo ou se ela vai dar errado. Às vezes a pessoa vê alguém casando e fala, olha, vai dar tudo errado esse casamento. Eu mesmo, quando eu conheci a pastora Sônia, várias pessoas olharam e falaram assim, esse casamento aí não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Não vai para frente. Mas a condição de que vai dar errado não é algo determinante para a vida de ninguém. Ninguém pode determinar. E Jefité, irmãos, ele não deu errado. Nós lemos aqui que Jefité, apesar de ser filho de uma prostituta, em determinado momento ele é expulso de casa, em determinado momento ele tem que fugir, em determinado momento ele se junta lá com um monte de vadios, ele começa a saquear. Só que de repente acontece o quê? Ele é chamado pelo povo dele, pelo povo de Gileade, para poder socorrer, porque os amonitas vinham atacando o povo de Israel. E ele vai ali e ele vence a guerra. E ele se torna um dos príncipes, irmãos. Por quê? Porque Jefité tomou algumas atitudes. Então, Jefité não deu errado porque ele resolveu consertar. Então, muitas vezes, parece que está errado, a pessoa está andando errada, parece que vai dar tudo errado, mas ela pode mudar a vida dela porque ela pode consertar. Eu posso consertar. E Jefité, ele resolveu a vida dele. Jefité não deu errado, por quê? Porque ele resolveu consertar. Ele resolveu tomar uma posição, ele resolveu se posicionar. E falou assim, eu vou dar a volta por cima. Eu não vou dar errado. Eu vou mudar. E, primeiramente, Jefité, ele não deu errado. Parecia que ele tinha tudo para dar errado, porque ele agarrou a oportunidade que Deus deu para ele. Quer ver uma pessoa não dar errado? Ela está no caminho errado, está tudo errado. Aí Deus dá uma oportunidade para ela. O que ela faz? Ela tem que agarrar aquela oportunidade. E Jefité, ele fez o quê? Ele agarrou aquela oportunidade. Então, Israel estava 18 anos, olha, 18 anos, Israel estava sendo atacada pelos amonitas. Os amonitas vinham ali, atacavam, subjugavam o povo de Israel, subjugavam Gileade. Então estava ali. Por quê? Porque Gileade vivia na idolatria. Eles eram idólatras, povo de Deus, mas se tornaram idólatras.
Toda vez e Deus permitiu que os amonitas fossem atacá-los. Chegou um determinado momento que o povo de Gileade começou a consultar a Deus e buscar a Deus, quando você lê no livro, e fala: Senhor, nos livra. Sabe o que Deus mandou falar para o povo de Gileade? Falou assim: vai buscar nos deuses que você tem cultuado. Às vezes nós começamos a cultuar Deus para nossas vidas. Quando é que nós cultuamos Deus? Quando nós pegamos o nosso Deus Todo-Poderoso e colocamos Ele de lado e começamos a buscar outros deuses para a minha vida, tanto deuses externos quanto deuses internos. E de repente nós nos vemos numa situação difícil e vamos buscar a Deus, e Deus pode falar para nós: ó, busca no seu Deus aí, busca no Deus que você tem idolatrado. E Jefité, ele, quando falaram isso para o povo de Deus, o povo de Deus fez o quê? Que estava na idolatria. Os príncipes de Gileade falaram assim, ó, Deus, clamaram a Deus e falaram: vamos pelejar contra os amonitas. Mas eles pararam e falaram: mas nós precisamos de alguém corajoso, precisamos de alguém valente, precisamos de alguém forte. Eles falaram: ó, Gileade é o cara. Por quê? Ele é valente, ele é forte, está nos caminhos errados, mas ele lidera todo mundo lá no caminho errado. O bicho entra em qualquer lugar, não tem medo de nada. Falou: então vamos lá conversar com Gileade. E foram conversar com Gileade. Ó, Gileade, nós viemos falar com você porque estamos precisando de alguém para nos ajudar contra os amonitas. Precisamos de alguém na batalha. E Gileade, o que ele faz? Jefité, o que ele faz? Fala: olha, vocês não me expulsaram de casa, vocês não ficaram falando que eu era filho de prostituta, vocês não me subjugaram. E muitas vezes nós podemos fazer isso, irmãos. Às vezes nós estamos indo num caminho errado, estamos indo de uma maneira que está tudo para dar errado em nossas vidas, e Deus manda algo para nos abençoar, para nos tirar daquele caminho, e nós nos amarramos em coisas do passado. Só que Jefité, ele não fez isso. Quando chamaram Jefité, ele falou: tudo bem, só que tem um negócio, Jefité, o povo de Gileade, eu vou, só que tem um negócio, eu vou lutar, só que chegando lá, se eu ganhar a luta, eu vou liderar em cima de vocês, eu vou ser o líder de vocês, se eu ganhar a luta. Ah, tá bom então. Ele falou: tá bom nada, nós vamos lá em Mispa. Sabe onde que é em Mispa? Lá onde Jacó, ele faz ali uma aliança com Labão. Quando ele está fugindo, Labão vai atrás dele. E lá em Mispa, Labão e Jacó fazem uma aliança perante Deus, de que Labão ia permitir que Jacó fosse embora e não ia fazer mais nada com ele. E foi feita uma aliança. Aí Jefité falou assim: vamos lá em Mispa, e lá, todas essas palavras que nós estamos falando aqui, vamos repetir lá em Mispa. E foram para lá. E lá eles fizeram esse acordo de poder ser ele o líder. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Deus, ele sempre vai nos dar uma oportunidade, sabe? E muitas vezes nós podemos olhar: ah, mas não me rejeitaram, sabe? Falaram que não queria minha oração, agora está me chamando para orar. Eu não vou não. Vai sim, vai sim, vai sim, que Deus vai te levar lá, Deus vai te usar, Deus vai te honrar. Aquela pessoa, eu fui querer ajudar, ela não quis minha bênção, não vou mais. Deus está mandando falar para você: vai lá. Para de pensar assim, que isso aí é só andar para trás. Só andar para trás. E Jefité, ele não pensou duas vezes, ele foi. Ele foi. E lá, a Bíblia fala que ele ganhou a batalha. Então, irmãos, quando Deus dá uma oportunidade para mim, para você, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agarrar a oportunidade que Deus tem me dado. Às vezes nós olhamos: poxa vida, mas eu já fui rejeitado ali. Não importa, Deus está me dando uma oportunidade. Eu estou indo para o caminho errado. Eu posso não estar fazendo nada que aos olhos do mundo seja perverso, pervertido, mas às vezes eu estou num caminho que aos olhos de Deus aquele caminho é totalmente errado. Estou fora da vontade de Deus, estou fora do desejo de Deus, fazendo aquilo que a minha carne quer que eu faça, e Deus me dando uma oportunidade. Vem!
E muitas vezes as pessoas não querem agarrar a oportunidade que Deus dá. Até dá uma pegadinha na oportunidade, mas solta. Mas Jefité, ele falou, não, eu vou lá. Irmãos, vou fazer uma pergunta. Você tem agarrado as oportunidades que Deus tem te dado? Seja ela qual for. Sabe? Mas é isso que Deus deu. Só isso aqui. Mas a oportunidade que Deus me deu para mim andar nos caminhos dele, fazer a vontade dele e não andar em caminhos errados que eu estava. E muitas vezes Deus ele mostra o que nós temos que fazer, como nós temos que andar, e muitas vezes a pessoa teme fazer aquilo. Não teme só de medo, porque ela não quer abrir mão, quem sabe, do tempo dela, não quer ter uma responsabilidade, e ela prefere continuar andando no caminho errado. E Jefité falou, não, eu não vou andar no caminho errado, eu vou andar no caminho do Senhor. E nós temos que agarrar todas as oportunidades que Deus nos dá, seja ela qual for. Agarra a oportunidade. E Deus, ele deu uma oportunidade para Jefité. Então, Jefité não deu errado. Primeiro, porque ele agarrou a oportunidade que Deus deu para ele. Quando você vê alguém, né, que se esvai, ele vai embora. Nossa, tinha tudo para ter mudado, só que não agarrou a oportunidade que Deus deu. Sabe? Não agarrou. Eu tive muita gente que eu caminhei com essas pessoas, e nem a maioria delas não estão mais aqui. Morreram, perderam a vida. Outras que não morreram, você olha e a pessoa está, sabe, parece que a pessoa tem 80 anos, não que eu me pareça novo, mas a pessoa, eu vou conversar com a pessoa perto de mim, a pessoa da minha idade ou mais nova, você olha assim e fala, parece que a pessoa tem 80 anos de idade. Por quê? Não agarrou uma oportunidade. Quantas pessoas que Deus dá oportunidade para restabelecer um lar? Quantas pessoas que Deus dá oportunidade para a pessoa ser salva? Quantas pessoas Deus dá oportunidade de um trabalho? Às vezes a pessoa, sabe, naquela arrogância da pessoa, eu não vou voltar lá não. Vou voltar lá, olha, eu fui mandado embora, lá eu não piso mais. Nunca diga dessa água, nunca mais beberei. Se Deus quiser que você volte, você pode voltar lá e Deus vai te honrar. Jefité voltou, Jefité foi expulso, Jefité foi tirado de dentro de casa, e ele voltou lá e se tornou líder de todas aquelas pessoas que um dia o subjugaram. Então, eu tenho que agarrar. Qual que é a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite? Seja ela qual for, eu tenho que agarrar. E Jefité agarrou a oportunidade que Deus deu para ele. Outra situação que fez com que Jefité não desse errado foi que ele valorizava as virtudes que ele tinha e os valores que ele tinha diante de Deus. Muitas vezes o que acontece? Nós não valorizamos as nossas virtudes. Em Juízes, aí no capítulo 11, no versículo 9 e 10, fala assim, ó, Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Irmãos, Jefté, ele valorizou aquilo que Deus valorizava nele. Se Deus mandou e colocou no coração daqueles homens ir buscarem Jefité, lá onde ele estava, sabe por quê? Porque Deus valorizava a valentia dele. Deus valorizava, às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Deus valorizava a liderança dele. Deus valorizava a coragem dele de fazer as coisas. Então Deus mandou buscar Jefité, e Jefité falou, não, eu vou, sabe por quê? Porque Jefité valorizou aquilo que Deus valorizava nele. Às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus valoriza em nós. Às vezes eu e você achamos que nós não podemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Achamos, eu não posso orar por ninguém, eu não posso pregar a palavra, quem sou eu? Se Deus valoriza, se Deus está mandando, se Deus está falando para fazer, eu tenho que olhar para mim e valorizar.
Eu tenho que valorizar aquilo que Deus está falando. E Jefité, ele valorizou. Falou, não, se Deus está vendo valentia em mim, eu sou valente. Se Deus está vendo coragem em mim, eu sou corajoso. Se Deus está vendo liderança em mim, eu sou um líder. Então Jefité fez isso, ele valorizou. E muitas vezes nós podemos não valorizar aquilo que Deus vê em nós. Eu não posso, eu não consigo. Às vezes, sabe por quê? Porque nós temos alguém do nosso lado que ao invés de nos incentivar, nos desmotiva. Sabe, nos desmotiva. Nós não podemos fazer isso. Às vezes nós não conseguimos enxergar. Sabe? Eu sempre falo, ela sabe disso. Eu falo para a pastora Sônia, você é muito melhor do que eu, pregando. Eu tiro o chapéu para você. Vai lá, Sônia. Vai sim, Sônia, você consegue. Vai lá que você vai fazer. Vai dar muito certo. Vai dar muito certo. E qualquer um que chega perto de mim, quando eu incentivo, vai lá. Pega isso que você tem, que às vezes as pessoas não valorizam. Ai, pastor, eu não consigo. Você consegue. Se Deus está vendo dentro de você a valentia, a coragem, a liderança, você consegue. É que muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus vê dentro de nós. E Jefité valorizou aquilo que Deus viu dentro dele. Ele valorizava, falou, eu posso. Sabe? Irmãos, às vezes você fala para a pessoa, olha, traz uma mensagem. Eu não consigo, pastor. Não consigo. Agarra isso aí, meu irmão. Agarra. Chega no lugar, olha, você é da igreja e tal, tem uma oportunidade, eu não, você sim. Se Deus está falando, é porque pode, é que consegue. Às vezes nós falamos que não sei porquê, mas falamos. Então, Jefité, ele valorizava as virtudes e os valores que ele tinha. E ele valorizava diante de Deus, ele falou, vou lá. Então, e Jefité, ele mostrou que valorizava muito mais do que todos o pessoal de Gileade, os gileaditas. Ele falou assim, olha, eu vou. Tinha um monte de gente lá, sabe, lá em Gileade tinha, sabe o quê? Tinha exército, tinha comandante, tinha tenente, tinha coronel, tinha soldado, tinha cabo. E ninguém, não dá para nós não. E foi lá no cara que era quem? O líder dos vagabundos, dos vadios. E ele falou assim, eu vou, deixa comigo, eu vou, eu faço. Porque ele olhou assim, ele valorizou mais a Deus e as coisas de Deus do que muitos deles. Muitas vezes nós temos que entender isso, eu tenho que valorizar as coisas de Deus. E o que ele faz? Ele falou, olha, eu vou, como eu falei já um tempinho atrás, eu quero ir com vocês lá em Mispa. Eu vou sim. Só que lá eu vou fazer um voto com vocês, da presença de Deus. Por quê? Porque ele valorizava Deus. E muitas pessoas, irmãos, elas nem imaginam o que aconteceu. Elas fizeram um voto com Deus. Senhor, deixa comigo, está aqui, eis-me aqui. Fez um voto com Deus e quebrou o voto com Deus. E pergunta, o que está acontecendo na minha vida? Nada. Não aconteceu nada. E vai continuar acontecendo nada, porque eu quebrei um voto com Deus. E Jefité entendeu isso. Ele valorizava as coisas de Deus. Se eu fiz um voto com Deus, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um voto com Deus. As pessoas acham que é brincadeira. Assina um documento do âmbito criminal, no âmbito civil, e depois você vai lá e fala que não assinou. Assina. Não precisa de muita coisa. As pessoas acham que não. Se você fizer um contato com uma pessoa, você precisa saber do quê? Você precisa de um pedaço desse saquinho de padaria. Você escreve lá naquele saquinho de padaria, coloca o CPF da pessoa, a RG da pessoa, ela assinar para você, aquilo ali tem valor. Tem valor perante a justiça, tem valor perante o juiz, tem valor perante o tribunal. Hoje, até o nosso celular tem valor. Mandou a mensagem, está lá tudo escrito, é provado que é você, tem valor. Imagina quando nós fazemos um pacto e uma aliança com Deus. Tem valor. Eu falei para Deus, Senhor, eu vou fazer. Deus falou, o que você fez com aquilo que eu dei na tua mão? Senhor, mas o senhor sabe? Não sei de nada.
Você falou que ia fazer. E Jefité falou, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito. E vou fazer uma aliança lá com Deus, lá em Mispa. Para depois vocês não falarem para mim que não tinha aliança nenhuma. Porque aí se vocês falaram que não tinha aliança nenhuma, não vou ser eu que vou cobrar de vocês. Quem vai cobrar de vocês é Deus. E ele foi. Irmãos, e Jefité, ele valorizava, e ele fez um pacto. Ali onde, como eu falei, Jacó e Labão fizeram um pacto com Deus. Então, como que eu tenho olhado para mim? Você já olhou para você? O que é que Deus valoriza em você? O que é que Deus valoriza em você? Para pensar. Às vezes nós achamos que Deus não valoriza nada em nós, mas Deus valoriza. Deus olha para nós. Sabia que você é um povo, né, escolhido por Deus? Propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, né? Então, e quando você olha para você, eu estou falando, sabe por quê? Porque um dia eu olhava para mim e eu não valorizava nada daquilo que Deus tinha colocado e via dentro de mim. Eu não valorizava. Não porque não valorizava Deus, eu não valorizava a mim mesmo, mas eu não posso, eu não tenho capacidade, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, eu sou uma pessoa que não sou certo. Quem que é certo aqui? 100% certo. Vamos lá, 90%, 80%, 70%, 50%, ninguém é certo, irmãos. Não tem, na Bíblia não tem nenhum homem certo. Jefité não era certo, só que ele foi lá e falou, vou fazer a vontade de Deus. Vou fazer uma aliança com Deus. Vou voltar para os caminhos de Deus. Eu vou largar tudo que eu estou fazendo aqui. Acho que ele fez uma reunião, chamou os vadios todos e falou, gente, olha, vou para lá. Quem quiser ir comigo, vai, nós vamos roubar mais, nós vamos lutar. E lá vou ser príncipe. Vocês podem ser príncipes comigo ali e chefiar comigo. Mas eu estou indo. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Eu tenho que valorizar aquilo que Deus valoriza. Então, o que Deus valoriza em você? Já parou para pensar? Já pensou aí, não? Pensa aí. Tem alguma coisa que Deus valoriza em você. E nós temos que fazer isso. Eu tenho que usar o meu potencial, aquilo que Deus valoriza em mim, naquilo que é proveitoso para as coisas de Deus. Pode ter certeza disso. Quando eu valorizo aquilo que eu tenho de melhor em mim e uso na obra do Senhor, Deus, Ele me abençoa. Irmãos, valorize tudo que você tem nas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque você tem valor. Olha para o seu irmão e fala assim, você tem valor. Você tem valor. Você pode não ter valor para você, muitas vezes. Você pode não ter valor para o diabo, mas para Deus você tem valor. Sabe o que é isso? Você ter valor. Às vezes você manda uma mensagem para alguém, aí a pessoa fala, pelo amor de Deus, tudo que eu precisava ouvir veio naquela mensagem. Tudo que eu precisava e mais um pouco veio naquela mensagem. E você acha assim, eu não tenho valor. De repente você dá um abraço em alguém, você traz um carinho para a pessoa e a pessoa fala assim, ó, tudo que eu precisava e mais um pouco estava naquele carinho. Sabe por quê? Porque você tem valor. Eu tenho valor para Deus e você tem valor. Tem aquele louvor que fala assim, ó, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Então, valorize as suas virtudes. Valorize aquilo que você tem e valorize diante de Deus. Não deixa ninguém desprezar aquilo que é valoroso em você. Em nome de Jesus. Obrigado, Carlos. E no versículo de número 29 do capítulo 11, fala assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Irmãos, Jefité, ele possuía o Espírito de Deus. Jefité, ele não deu errado, porque ele possuía o Espírito de Deus. Jefité, o que ele faz? Se você for ler toda a história aqui, Jefité,
ele tenta ali resolver tudo diplomaticamente. Tudo uma boa, sabe? E ele vai lá e fala com o rei dos Amonitas, fala, olha, por que vocês estão atacando Gileade? Vocês não tiveram do Deus de vocês a parte de vocês? Lembra que quando o povo estava peregrinando pelo deserto, vocês não permitiram que eles passassem pela terra de vocês? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Eles estavam peregrinando, os amonitas impediram que eles passassem. Eles tiveram que dar uma voltona, uma volta enorme. Mesma coisa, você está indo para São Paulo e alguém fala para você assim, ó, não pode passar por São Caetano. Daí você tem que dar uma volta, sair lá para a Zona Leste para poder ir para o centro de São Paulo. Foi isso que eles fizeram, vocês não vão passar por aqui. E ele começa a falar com eles diplomaticamente. Olha, dá para vocês pararem com a guerra, dá para vocês pararem de brigar com a gente. Sabe, irmãos? Ele foi falando, conversando. Irmãos, ele poderia ter feito o quê? Partido logo para a briga. Partido logo para a desavença. Sabe por que ele não fez? Porque ele tem o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. Ou no caso, ele tinha ali o Espírito de Deus. Ele vai tentar na diplomacia. Como não deu na diplomacia, o próprio Deus falou para ele, agora vai lá e guerreia. Mas ele tentou resolver tudo na diplomacia. Então na nossa vida, algumas situações você não vai conseguir resolver na briga. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tenta resolver nada na briga, na guerra. Ele vai tentar resolver de que maneira? Na diplomacia. Estão se levantando contra você. Resolve, sabe como? Se você tem o Espírito de Deus, e nós temos, resolve na diplomacia. Deixa levantar. Deixa falar. Deixa. Tenta resolver de boa. Se não tiver jeito de resolver de boa, você pode ter certeza disso. Deus vai falar para você, eu entrei na peleja. Porque quem entrou na peleja lá não foi Jefité. Quem entrou na peleja foi Deus com Jefité. Então eu tento resolver da melhor maneira possível. Então, muitas vezes a pessoa já quer resolver, ela quer logo partir para briga, para desavença. Deu uma fechada nela na rua, meu Deus do céu. Aí ela vira o Speed Racer, que era um carrinho, um corredor veloz do meu tempo, que era menino, e sai que nem louco atrás da pessoa, sabe? E não pode. Nós temos que ir mais tranquilos. É difícil, mas nós temos que tentar resolver tudo pelo Espírito Santo de Deus. E Jefité fez isso. E a Bíblia fala assim, nem por força e nem violência, mas pelo meu Espírito. Muitas vezes nós deixamos prevalecer, sabe que espírito? O espírito de porco. Tem o Espírito Santo e tem o espírito de porco. Muitas vezes é o nosso espírito, a nossa carne, e prevalece o nosso espírito. E Jefité não deixou prevalecer o espírito de porco, falou, não, vai prevalecer o Espírito de Deus. Ele tentou fazer tudo com diplomacia. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver, muitas vezes, as nossas coisas do nosso braço. Nós não consultamos a Deus. A Bíblia fala assim, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço e que faz dele a sua força. Muitas vezes, como Jefité aqui, ele possuía o Espírito Santo de Deus, ele buscou no Senhor, fez pacto com o Senhor. E quantas vezes nós queremos resolver no braço? Não estou falando do braço de brigar, não. Eu estou falando sem consultar a Deus. Eu decidi, e muita gente decide, e ela vem e fala assim, ai pastor, eu estava orando, e Deus não orou nada. Porque você está vendo que ela está indo para o caminho errado. E quer dizer, então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, o Senhor ensina as pessoas a andar por cada caminho errado, Senhor. Porque a pessoa falou para mim que orou e o Senhor falou para ela ir para lá. Eu falei, meu Deus. E Deus que respondeu. Então, muitas pessoas fazem isso, elas não consultam o Senhor. Então, elas decidem a direção delas sem Deus. Jefité não, Jefité, ele possuía o Espírito de Deus, por isso que ele deu certo.
Porque quando nós fazemos na nossa direção, como que dá? Dá tudo errado. Está todo mundo olhando e fala assim, ó, vai dar tudo errado. Aí você dobra o seu joelho, você ora a Deus, você busca em Deus, e Deus te mostra o caminho certo, a pessoa fala, deu certo. Jefité tinha tudo para dar errado, mas ele tinha o Espírito de Deus. E muitas vezes as pessoas decidem a direção que elas querem caminhar, e ela não tem aquela, vamos colocar assim, uma compreensão dos fatos espirituais que estão acontecendo, porque ela não buscou em Deus. Às vezes você olha, está acontecendo algo, eu só olho no âmbito humano, eu não consigo saber o que está acontecendo no mundo espiritual, e quando eu busco em Deus, Deus mostra o que está acontecendo no mundo espiritual, sabe? Às vezes nós queremos que Deus fale conosco. Eu estou há 2 meses pedindo uma resposta para Deus. Senhor, fala comigo. O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? E onde nós ficamos sentados num lugar, desde as 9 da manhã até as 6 da tarde, paramos só para almoçar, e nessa palestra, e fala que fala, e fala que fala, e fala que fala, aí a pessoa falou uma frase, falei, meu Deus, o Senhor me respondeu, o que eu precisava, o Senhor falou para mim. E de onde eu estava, eu tomei a decisão de onde eu estava. Peguei o celular. Ele tinha falado, não pega o celular. Eu falei, mas não tem jeito, vou ter que responder. Mas tomei a decisão dali do meu celular. Falei, pode fazer que eu já sei o que é para fazer. Deus já falou comigo. Então, nós temos que buscar a direção da nossa vida em Deus. E muitas pessoas elas não buscam. Ela busca na força do próprio braço. Então, irmãos, e Jefité, ele vai lá, ele peleja contra os amonitas com toda a força dele, com toda a valentia, com toda a coragem, e ele ganha a batalha. E nessa noite, nós temos que entender isso, né? Será que muitas áreas das nossas vidas não dá certo porque nós temos desprezado, né? E feito da maneira nossa e não da maneira de Deus, desprezado o Espírito Santo de Deus? Eu faço do meu jeito, eu sou assim mesmo, eu vou fazer assim, e não mudo. Então, muitas vezes, eu posso desprezar a voz de Deus. Deus está falando, Deus vai, você ouve, Deus fala, usa alguém para falar, e o que eu faço? Eu desprezo, decido viver do meu jeito, da minha maneira, e Jefité não fez isso, né? E muitas vezes nós podemos desprezar o momento de Deus. Qual que é o momento que Deus tem para mim? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a maneira que eu devo agir? Deus está falando para mim, age assim. Irmãos, e muitas vezes nós podemos ter atitudes que não agradam a Deus, e muitas vezes nós queremos que as coisas deem certo, e não vai dar certo. Jefité só deu certo por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus, e ele ouvia o Espírito de Deus. Então, que nós possamos a cada dia buscar isso também na nossa vida, nos enchermos do Espírito de Deus, viver e andar no Espírito de Deus. E Jefité, irmãos, ele tinha tudo para dar errado. Ele era fruto do pecado, só que tinha algo, ele era inocente, ele não tinha culpa do que o pai fez. Ele não tinha culpa do pai ir lá buscar uma prostituta, mas ele era fruto do pecado. Jefité, ele foi negado pela família. Jefité, ele criou na vida dele, né, feridas na alma dele, né, feridas que ficaram, quem sabe, por muitos e muitos anos abertas. E nós podemos ter feridas em nossas vidas que estão abertas por muitos e muitos anos. Só que nós temos que buscar com que essas feridas sejam fechadas para que nós venhamos dar certo. Às vezes estamos dando certo, mas tem área que não dá certo. E em um momento da vida de Jefité, ele teve que fugir daquelas circunstâncias e se associar àquilo que não devia. Então muitas vezes as feridas abertas podem fazer com que nós fujamos de algumas situações e vamos para um lugar que não era para nós irmos. Vamos fazer coisas que não eram para nós fazermos. E nós podemos acontecer isso em nossas vidas. Então,
nós temos que olhar para Deus e falar, Senhor, eu não quero. E ele tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Jefité, irmãos, ele tinha um potencial, ele tinha virtudes, valores, e esses valores, essas virtudes potenciais na vida dele não eram valorizados. Ele mesmo não valorizava, ele não olhava para ele. E por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque todos olhavam para o porém dele. Sabe qual que é o porém dele? Versículo 1, coloca para mim. Era então Jefité o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. O porém, na vida de qualquer pessoa, o porém, ele tem a capacidade, irmãos, de desfazer qualquer qualidade que é atribuída a uma pessoa. O porém pode desfazer. Gileade, olha lá, ó. Então, Jefité o gileadita, homem, o quê? Porém, ele não era bandido aqui, ele não era vadio, ele era um homem valoroso. E quando a Bíblia fala que é valoroso, é porque é valoroso. Quando a Bíblia fala, olha, lá vai o meu servo, varão valoroso. Só que nós temos que entender isso. Só que o porém tem a capacidade de desfazer qualquer qualidade atribuída a uma pessoa. Olha, fulano de tal é uma pessoa trabalhadora. Porém, fulana de tal é uma pessoa certa, honesta. Porém, o porém, ele pode tirar toda a qualidade atribuída a uma pessoa. Irmãos, e o meu sucesso, o seu sucesso, o sucesso de qualquer pessoa, ela não está na sentença que alguém proclamou. Alguém falou, olha, não vai dar certo. Mas as decisões que nós tomamos, isso pode mudar a nossa vida. E foi o que aconteceu com Jefité. Jefité, ele nasceu num prostíbulo. Mas ele terminou, sabe de onde? Na corte. Semana passada eu falei de um homem que saiu do palácio, Moisés, para ir fazer a vontade de Deus lá no deserto. E Jefité, Deus ele tirou ele do prostíbulo, ele nasceu num prostíbulo e terminou a carreira dele dentro da corte, como um dos príncipes. Jefité, irmãos, ele viveu no meio de saqueadores, no meio de homens vadios, mas ele se tornou um guerreiro do Senhor. Olha o que uma atitude faz. Ele pegou todas aquelas feridas que ele tinha no coração dele, aquelas feridas interiores, aquelas mágoas, tudo aquilo que foi lançado contra a vida dele, e sabe o que ele fez? Ele tornou em forte desejo, né? E em fortes realizações na vida dele, de conquistas. Ele pegou tudo aquilo, e ele não falou, eu não vou, ele falou, eu vou. Ele pegou aquelas feridas, aquelas mágoas, e transformou em conquistas. E muitas vezes as pessoas podem olhar para mim, e podem olhar para você, e falar assim, não vai dar certo. Mas a palavra de ninguém pode determinar se nós vamos dar certo ou não vamos. O que vai determinar é a nossa posição. O que vai determinar é a nossa atitude. Seja para quem for. Seja para você que é jovem, que alguém possa olhar para você e falar assim, olha, esse jovem aí não vai dar certo. Vai dar sim. Esse jovem não vai conseguir chegar aonde, né, ele poderia chegar. Vai sim. Ninguém pode determinar o seu final. Somente você pode determinar o seu final. E para terminar, Jefité foi para onde? Lá em Hebreus capítulo 11. Ele foi parar lá na galeria dos heróis da fé. O homem que nasceu no prostíbulo. O homem que tinha tudo para dar errado. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 32, no finalzinho, vai falando assim,
Certamente me faltará tempo necessário, né, a falar ou referir respeito a Davi, a outros homens e a Jefité. Por quê? Ele se tornou um herói da fé. Ele foi para a galeria da fé. Então nessa noite, eu quero deixar isso para mim e para você. O seu sucesso ou o seu fracasso não está na sentença que alguém proclamou para a sua vida, mas na decisão que você tomar, sabe? Tome uma decisão. Fala assim, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou andar com o Senhor, eu vou tomar uma atitude. Podem falar que eu não vou dar certo em nada, mas eu vou dar, porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu sou servo do Senhor. E você vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar nesse momento. De repente, se você tem algo no seu coração, alguma área do seu coração que você pode olhar e falar assim, olha, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Já falaram para mim desde criança que não ia dar certo. Mas eu quero falar para você, se você tem isso no seu coração, essa noite Deus quer tirar. E que você tome uma posição de que vai dar certo. Amém? Essa sentença não vale para a sua vida. Porque a Bíblia fala assim que toda sentença foi levada na cruz do madeiro. Jesus levou todas as sentenças. Então se você quiser, fique em pé que nós vamos orar. De repente você fala assim, olha, ou você mesmo olha para alguma situação e você fala, olha, tem tudo para dar errado. Mas nessa noite você pode mudar, porque tem tudo para dar certo e vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Amém? E crê nisso, vai dar certo em nome de Jesus. Então coloca as mãos no teu coração. Entrega nas mãos do Senhor agora essa situação. Fala, olha, parece que não vai dar certo. Parece que vai dar tudo errado. Mas eu creio, Pai, que vai dar tudo certo. Eu tinha tudo para dar errado. Mas em nome de Jesus, vai dar tudo certo.